Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler nessa manhã, Êxodo capítulo 10, palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés: vá falar com o Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais, as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que estabeleceram-se na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber, quem são os que irão? Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Iremos porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tantos gafanhotos, e nem depois deles viram ou virão gafanhotos assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra, todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído, e não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado, ainda esta vez, e que orem ao Senhor seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que teremos que oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos
irão conosco, nem um casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecerem sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Capítulo 10 de Êxodo, que nós lemos, nos fala sobre uma batalha espiritual, e é muito importante entendermos que a batalha espiritual é uma batalha por adoração. É uma batalha que envolve adoração. Faraó não queria perder o povo de Israel do seu território, porque Faraó se considerava Deus, e ele queria que aquele povo trabalhasse para ele. Assim como o Egito o adorava e o reconhecia e o chamava de Deus, ele também queria ser reconhecido pelo povo de Israel como o grande nome, a grande autoridade. E nesta batalha por adoração, Faraó endurece o seu coração mesmo diante da evidência do poder de Deus. A palavra praga que aparece aqui em Êxodo, ela pode ser traduzida no hebraico também como golpes. Como se Deus estivesse dando golpes no orgulho de Faraó, golpes no orgulho dos magos e golpes sobre os deuses adorados pelos egípcios. Cada praga era a demonstração do poder de Deus e da impotência dos deuses falsos, e da impotência de Faraó, que se achava Deus, e da impotência dos magos, que se achavam controladores de poderes para poder impressionar as pessoas. Então cada golpe, cada praga era manifestação do poder de Deus diante de toda a arrogância humana ou diante de toda a idolatria a falsos deuses. Cada manifestação do poder de Deus, na verdade, era Deus mostrando que Ele não tem rivais, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós podemos ser salvos. Todo o poder pertence a Yahvé, o Senhor, ao Deus triuno, ao nosso Senhor Jesus. Ele é todo poderoso, Ele é incomparável e ao mesmo tempo Ele é misericordioso, porque Ele avisava para que Faraó liberasse o seu povo, mas Faraó não queria perder a adoração. Nós precisamos entender esse contexto de Êxodo. Mesmo nós vamos percebendo em cada uma das pragas que, primeiro, Moisés chega para Faraó e diz: deixa o povo ir para que adore o Senhor. Logo em seguida, em todas as pragas, Faraó diz: eu não vou deixar. Aí logo depois, Deus manifesta o seu poder, manifestando assim através das pragas, desses golpes, desses sinais miraculosos, poderosos. Quando vem a praga, Faraó aparentemente se arrepende. E aí quando Deus suspende o juízo, Faraó volta atrás com respeito às últimas palavras que ele tinha falado. Uma batalha espiritual. Às vezes nós estamos nesse processo de caminhar em direção às promessas de Deus, de romper novos limites, e a gente pensa que Faraó, aí simbolizando para nós Satanás, ou até mesmo o sistema mundano ao nosso redor, a gente pensa que nós vamos superar com facilidade. Na verdade, a promessa de Deus é que nós vamos vencer. A promessa de Deus é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas a palavra de Deus sempre é que os que perseverarem até o fim, estes serão mais que vencedores, estes serão salvos. Então é necessário na batalha espiritual perseverança, é necessário na batalha espiritual permanecermos na palavra, é necessário na batalha espiritual usarmos o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É necessário nós resistirmos
ao inimigo, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E essa resistência muitas vezes é uma resistência moral, é uma resistência obstinada, é mesmo diante de todos os contra-ataques do inimigo. Nós não podemos achar que será fácil. O povo de Israel teve todo um processo até sair dali. E cada uma das pragas, Deus então estava abatendo o orgulho de Faraó. Mas não só isso, perceba Êxodo capítulo 10, uma palavra-chave nesse capítulo, no versículo 1 e 2, o Senhor diz a Moisés: fale com Faraó, porque eu endureci o coração dele e dos seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos dos filhos, como eu zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então, qual o propósito de Deus em manifestar o seu poder através de cada um dos sinais? Ele fez isso para que o Egito visse que ele é o único Deus, para que o nome do Senhor fosse conhecido. Todo milagre de Deus tem um propósito pedagógico de nos ensinar e um propósito missiológico, de que o nome dele seja conhecido, seja glorificado em todos os lugares. E mais, o texto diz: e para que você conte para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Deus está dizendo: eu permiti que o coração de Faraó se endurecesse, eu manifestei cada sinal para que vocês contem aos seus filhos, para que vocês deem testemunho. Nós precisamos discipular os nossos filhos em uma nova geração, compartilhando os feitos do Senhor na nossa vida, os livramentos, as vitórias, os ensinamentos que nós vamos aprendendo com o Senhor. Como o salmista diz: o que vimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Os louvores do Senhor, o poder do Senhor, as maravilhas que ele fez. Deus está dizendo: eu estou fazendo maravilhas, Moisés, para que Faraó e o Egito vejam, e para que vocês tenham testemunho para contar para os seus filhos, para que vocês transmitam o que Deus está fazendo. E lembrando aos irmãos, falamos disso também já em algum momento, cada uma das pragas atingia um Deus falso que os egípcios confiavam. Eles adoravam o rio, eles adoravam os animais. E agora no capítulo 10, as suas colheitas são devastadas pelos gafanhotos, nuvem de gafanhotos que devastou tudo, entrou em todas as casas, e o sol não deu a sua luz. Eles adoravam o sol, e Deus de repente faz com que as trevas venham, a escuridão. Quem recusa a palavra de Deus sempre vai ser tomado pela escuridão, vai perder a visão espiritual, a luz espiritual. E amado, para a gente poder aplicar isso de uma maneira mais didática, nós vamos então perceber no capítulo 10 de Êxodo pelo menos 3 verdades que eu queria destacar aqui nessa batalha espiritual que envolve adoração. A primeira verdade é que existe uma guerra de altares. Ou nós estamos adorando a Deus, o único Deus, Yahvé, ou nós vamos estar adorando a Faraó, a nós mesmos, aos nossos próprios interesses. Há uma batalha de altares. Na verdade, a batalha espiritual envolve a adoração. A quem nós queremos adorar? Nós precisamos entender que a nossa adoração deve ser somente ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Não é o nosso nome que precisa ser reconhecido, ainda que Deus em momentos oportunos possa nos dar a oportunidade de sermos conhecidos como servos de Deus. Mas mesmo quando isso ocorre, nós precisamos dar a Deus toda a glória, dar a Deus todo o louvor, porque Ele é o único digno de ser adorado. Existe uma batalha então de altares. O que Satanás mais quer é ser adorado. O que esse mundo quer é que a gente se apegue a ele. O sistema, ele tenta o tempo todo nos atrair com suas aparências como se o mundo pudesse nos saciar, como se o mundo pudesse suprir as nossas necessidades. A Bíblia diz que a aparência deste mundo passa, que a Bíblia diz que no mundo só tem 3 coisas: cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Mas a Bíblia diz que quem ama o Senhor não vai amar o mundo. Se a gente ama o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Por isso nós precisamos entender que na batalha espiritual, nós vencemos a batalha espiritual amando ao Senhor acima de todas as coisas, adorando a Deus,
fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus e não se sujeitando a Faraó. Faraó aqui no final do capítulo 10, ele diz: olha, nunca mais eu quero ver vocês. Sabe o que é isso? A intimidação que Satanás lança, nos ameaçando para que a gente retroceda. Mas Moisés não retrocedeu. Em segundo lugar, pelo menos 3 afirmações no capítulo 10 de Êxodo. A segunda afirmação que a gente quer fazer é que Moisés experimenta um crescimento na sua autoridade espiritual. O Moisés que tinha crises de identidade no início do chamado, agora não tem nenhum tipo de dificuldade de simplesmente falar com o Faraó, voltar, ouvir o Senhor e obedecer o que Deus está mandando. E aqui a gente percebe a autoridade espiritual de Moisés muito bem definida na maneira que ele se posiciona em intercessão, em oração. Vemos no capítulo 10 de Êxodo o poder da intercessão. Deus manda Faraó, ou melhor, manda Moisés ir até Faraó, mas agora no versículo 13, podemos ver até no versículo 12 de Êxodo 10, Deus falando: então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra, para que venham gafanhotos. Ele estende a mão. Versículo 13, Moisés estendeu o seu bordão, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste, todo aquele dia e toda aquela noite. Deus trabalha, amado, através de parceria com os seus filhos, com o seu povo, com os seus servos. Então Deus fala para Moisés: levanta a mão, levanta o bordão. Moisés levanta, isso é um sinal da intercessão, e Deus faz o vento soprar. Moisés então aqui é instrumento da autoridade que Deus deu a ele. Ele é instrumento de Deus para levantar as mãos, para liberar a palavra, e Deus faz o vento soprar. O nosso papel é orar, é interceder. Deus sopra o seu vento, Deus envia o seu poder, Deus manifesta os seus milagres. Amado, não deixe o inimigo te intimidar mais. Que o Senhor estabeleça no nosso coração a sua autoridade para orarmos, para repreender o inimigo, para levantar as mãos e abrir a boca e declarar a palavra que Deus tem nos dado. Moisés, então, diante de todas as ameaças de Faraó, ele cresce nas suas patentes espirituais. Toda vez que a gente obedece a Deus e se move em fé, nós vamos crescendo em nossa patente espiritual. Isso não significa que não tenhamos, em alguns momentos, outras dificuldades que possam até mesmo nos confundir, nos desanimar. Nós vamos ver Moisés depois no deserto, passando por momentos, como o apóstolo Paulo também passou, de lutas por fora, temores por dentro. Mas a gente percebe Moisés aqui experimentando, conhecendo o poder de Deus através da intercessão, a autoridade que Deus deu a ele. Amado, o poder de Deus através da oração é algo que nós não podemos mensurar. Levante sempre a sua mão, use a sua autoridade no nome de Jesus, e Deus é que faz soprar o vento. Deus falou para Ezequiel, texto muito conhecido sobre o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel capítulo 37, Deus fez Ezequiel, o profeta, ali ter uma visão de um vale de ossos secos, e Deus mandou ele caminhar, ver como estavam os ossos, e Deus pergunta para ele: você acha que esses ossos podem reviver? E o profeta é muito sincero, diz: tu sabes, Senhor. Minha limitação, eu não sei como responder. E Deus diz: profetiza a estes ossos. E ele começa a abrir a boca, e Deus começa a fazer um milagre de ressurreição. Aqueles ossos vão sendo unidos, vão tomando carne, tendões, e depois ele profetiza e vem o Espírito, e se levanta um poderoso exército. Amado, a intercessão é assim. Enquanto você confessa a palavra, enquanto você ora, Deus está soprando o seu vento, Deus está ressuscitando vidas que estão mortas espiritualmente, Deus está curando enfermos, Deus está tocando territórios. Nós precisamos crer nesse poder, na autoridade que o Senhor Jesus nos confiou. Poder da intercessão. Satanás, Faraó vai tentar nos intimidar, mas ninguém pode reter o sopro do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou: o Espírito sopra aonde quer. Sabe, amado, nós precisamos interceder. Deus trabalha através da intercessão do seu povo. E em terceiro e último lugar,
Êxodo capítulo 10 também nos mostra que a nossa adoração e a nossa devoção a Deus tem que ser de todo o nosso coração, uma adoração inteira. Há muitos textos na Bíblia que denunciam atitudes de pessoas que estão até obedecendo a Deus, mas não com inteireza de coração. O Senhor Jesus falou que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. É uma adoração plena, completa. Você sabe o que o inimigo tentou fazer com Moisés e ele tenta fazer com a gente? Ele tenta negociar para que nós não venhamos a dar a Deus uma adoração plena. Então o que Faraó fez? Tentou negociar. Primeiro ele disse assim, quem é que vai sair do Egito? Olhe comigo, Êxodo capítulo 10, versículo de número 8. Vão e adorem o Senhor, Faraó diz. Mas eu gostaria de saber, quem são os que irão? Ele não queria perder mão de obra, ele não queria perder controle, domínio, ele não queria perder autoridade sobre pessoas, sobre aquele território. Aí no versículo 9, Moisés afirma de maneira muito clara: iremos com jovens, com velhos, com filhos e filhas, com rebanhos, com gados, iremos, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. O que Moisés está falando? Nós vamos, nossas famílias vão, e todos os nossos bens e pertences vão conosco para adorar ao Senhor. Ou seja, tudo que nós temos, nós vamos dar ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor, com tudo que nós temos. Nós não vamos deixar nada na mão de Faraó, nós não vamos deixar nada no Egito. Sabe qual é o nosso problema, amado? Que às vezes a gente acaba deixando algumas áreas da nossa vida no Egito, e isso vai trazendo opressão sobre nós. Às vezes a gente está negociando. Então a bênção de Deus é para nós, para a nossa família. Nós precisamos orar pelos nossos familiares, nós precisamos orar e testemunhar para toda a nossa família. O Espírito Santo, quando é derramado sobre a igreja, ele é derramado sobre todas as gerações da igreja, as crianças, os adultos, os velhos. A promessa é: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Nós não podemos nos acostumar e ficar indiferentes quando vemos familiares nossos que ainda não conhecem o Senhor. Nós devemos continuar orando, clamando para que toda a nossa família, para que toda a nossa casa e para que tudo que nós temos seja consagrado ao Senhor. O Faraó tenta negociar porque ele quer que a gente de alguma forma deixe algumas coisas na mão dele. Aí Moisés deixa claro: não, nós vamos levar tudo. E olha a proposta de Faraó, versículo 10. Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam. Levem as crianças, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E expulsou eles. Olha a tentativa de Faraó de negociar. Não, vão só os homens. Por que eles queriam que fosse só os homens? Porque se ficassem as mulheres e as crianças, os homens iam ser forçados a voltar. Então às vezes quando parte da nossa família ainda não conhece o Senhor, muitos são tentados a voltar para o Egito, muitos vão desanimando. Amado, nós precisamos clamar, orar e testemunhar para que toda a nossa família esteja na presença de Deus. Nós não podemos desistir de orar sempre por aqueles mais difíceis, pelos que se afastam, pelos aqueles que às vezes estão frios espiritualmente. Mas um pouquinho na frente, Faraó tenta uma nova negociação. No versículo número 24, Faraó chamou Moisés e disse: vão, adore o Senhor, mas deixa que somente os rebanhos e o gado, as crianças podem ir com vocês. Faraó percebeu que não tinha jeito mesmo, o poder de Deus se manifestando, veio trevas sobre toda a terra. Aí ele diz: pode levar as crianças, pode levar todo mundo, mas os bens, as finanças deixam comigo. Quantas pessoas que estão adorando a Deus, que até trazem sua família, mas não consagram os seus bens ao Senhor. Eles são donos dos seus próprios bens. E quando a gente não consagra ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, nós estamos deixando nas mãos de Faraó. Nós estamos deixando debaixo da jurisdição do inimigo, de Mamon, porque é ele que está sendo adorado quando nós não consagramos as nossas finanças ao Senhor. E aí Moisés responde de uma maneira impressionante. Isso é adoração inteira. No versículo de número 26. Por isso os nossos rebanhos irão conosco, nem um casco de animal ficará para trás. Sabe o que ele diz aqui? Na versão atualizada diz: nem uma só unha ficará para trás. Eu não deixarei nada da minha vida nas mãos do inimigo. Eu quero adorar o Senhor de todo o coração. O primeiro mandamento.
Não terás outros deuses diante de mim. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele dará culto. Não foi isso que Satanás tentou negociar com o próprio Senhor Jesus, dizendo: se prostrado me adorares? E Jesus fala: somente ao Senhor eu vou adorar. Amado, que a nossa adoração a Deus seja intensa, seja completa, seja contínua e renovada continuamente, porque o que o Faraó, ou o que Satanás quer, é desviar a nossa adoração do Senhor, ou contaminá-la, diminuí-la, porque Ele sabe que quando nós adoramos a Deus com inteireza de coração, nós experimentamos plenamente a presença, o poder e as promessas de Deus na nossa vida. Quanto mais intensa e completa é a minha adoração, mais eu experimentarei da glória de Deus, do propósito de Deus e das transformações que Deus opera na minha vida. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus eu peço que o Espírito do Senhor continue nos ensinando a guerrear, a adorar, a amar o Senhor acima de todas as coisas, e que nós e a nossa casa possamos servir ao Senhor em nossa geração e experimentar as Tuas promessas, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.